Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu vim fazer o fechamento do mês de maio aqui no canal. Se você é novo por aqui e não sabe, o fechamento do mês é o momento em que eu reúno todas as leituras que foram feitas no mês e elenco aqui falando rapidinho sobre cada livro, um pouco antes da resenha oficial sair. É oficial, oficial minha mesmo aqui no canal, tá? Bom, esse foi um mês literário bem interessante pra mim, eu li livros bastante interessantes, tô super animada pra falar deles. Eu já comecei o mês lendo um livro sensacional, que é O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Eu li, assim, na verdade eu não tinha vontade de ler esse livro. Há um mês atrás, ou dois, eu nem conhecia ele, até que de repente eu comecei a ouvir falar dele por causa da série, né, que foi lançada. E aí, acho que a primeira resenha que eu assisti dele foi no canal da Camila, do Viajando. Vou colocar o link aqui embaixo na descrição. Eu gosto muito do canal da Camila. E aí me deu aquela vontadezinha de ler a obra, mas ainda assim aquela vontade distante. E aí eu entrei no grupo do Leia Mulheres de Curitiba e descobri que a discussão de maio seria justamente de O Conto da Aia. Eu falei, bom, então eu vou ler. O que foi ótimo, porque o livro é realmente muito bom. Eu devorei o livro e ele é incrível, gente. Vai falar de uma distopia, uma das distopias que eu considero mais difícil de ter lido, assim, por causa do emocional. Ela é muito forte porque ela vai retratar uma situação no futuro, em metade dos Estados Unidos, assim, pelo que eu entendi geograficamente, onde as mulheres perderam todos os direitos que ela tinha. Elas viram realmente propriedade dos homens, elas perdem todo o dinheiro, elas perdem os trabalhos, enfim, elas viram objetos, viram propriedade total dos homens. Acontecem coisas com os homens também, o mundo fica bem ditatorial, assim, mas, é claro, acorda história muito pro lado mais fraco, que é o da mulher, e é terrível de ler, porque é muito desesperador ler sobre uma realidade que nem parece tão distante assim e que talvez não seja mesmo tão distante para muitas mulheres por aí. Então, foi muito complicado de ler, assim, o emocional, mas foi um livro que eu devorei, uma história que eu recomendo demais. Se você tiver com preguiça de ler, tenta aí assistir a série, porque até agora tá bem fiel e muito bacana, com uma qualidade ótima, mas assim, vou explorar mais a temática na resenha, um livro muito bom. O segundo livro que eu terminei no mês, eu li concomitantemente com O Conto da Aia, foi o Outro Dia, do David Levitan. Esse livro é o outro ponto de vista do livro Todo Dia, que ele lançou já há algum tempo. Esse daqui também não é novo, eu tinha comprado, enfim, ficou parado na minha estante um tempão, resolvi ler de uma vez. O livro original, pra quem não conhece, conta a história de um ser, que ele é conhecido como A, né, o nome que ele se deu, e que é uma alma que acorda cada dia num corpo diferente. Então, cada dia ele vive uma vida diferente, e ele tá bem acostumado com isso já, até que ele se apaixona, e enfim, aí ele gostaria de ficar pra sempre no mesmo corpo pra poder ficar com a menina. Como ele não consegue, ele tenta convencer a menina a namorar ele, mesmo assim, passando por diversos corpos. Nesse livro aqui, a gente tem a mesma história, mais contada pelo ponto de vista da Rhiannon, que é essa garota por quem ele vai se apaixonar. E aí eu vou falar melhor sobre os dois livros e o desenrolar da história quando eu fizer a resenha. Terceiro livro que eu li no mês, A Elegância do Ouriço. Eu li pra cumprir a categoria Um Livro com Nome de Bicho no título do Desafio Luxuoso. Esse livro eu tinha muita curiosidade de ler, porque eu tenho uma amiga que odeia, e fora ela, assim, eu nunca tinha ouvido ninguém falar desse livro. Muita gente, quando me viu com ele, falou: ah, esse livro é famoso, eu amei esse livro, mas eu nunca tinha ouvido ninguém falar dele, além da Milena, que odiava. Mas eu queria muito ler, e eu gostei muito desse livro. Eu ri demais, eu achava que ele era um drama, não sei porquê, eu não sou de ler sinopse, eu coloquei na cabeça que era um drama, mas esse livro é muito engraçado. Ele vai contar a história de uma concierge, né, uma zeladora, de um prédio de gente muito rica na França, e essa zeladora, ela é autodidata, então ela é muito, muito culta, só que ela finge que ela não é, porque ela é zeladora, e zeladoras não são cultas. E a narrativa dela é muito boa. E em paralelo a isso, a gente tem um diário de uma adolescente que mora nesse prédio, que não vê sentido na vida adulta, que ela acha todo mundo hipócrita e que ela quer se matar, então, no aniversário de 13 anos dela. Então a gente vai intercalar entre as narrativas da Renée, que é a zeladora, e os diários dessa menina. E, gente, é muito engraçado. A minha amiga não gosta porque ela achou pedante, mas eu não sei se ela leu mais nova, ou enfim, o santo não bateu mesmo, mas eu achei que a mágica desse livro é justamente a pedância, sabe? A pedância é milimetricamente calculada pra ser ridícula e muito engraçada. Gostei demais desse livro, já tô ansiosa pra gravar a resenha. O quinto livro que eu li no mês foi o Hausfrau, da Jill Alexander Ensbaum. E assim, eu não sei explicar a pira que eu tinha com esse livro. Eu acho que um dia eu tava na livraria e eu vi ele lá e a capa era muito bonita, muito chamativa. Eu achei muito interessante, até li a sinopse, coisa que eu não costumo fazer, e cismei que era um livro interessante. Não comprei, mas fiquei com ele na cabeça. Aí esse mês eu resolvi ler
E aí, assim, é culpa minha mesmo que cismo com umas coisas aleatórias, ao invés de seguir com as minhas prioridades literárias. Porque esse livro é muito chato. Ele é ruim. Eu não sei o que dizer sobre ele. Ele é uma chupinhação de Ana Karenina. Também é uma história de traição, né? De uma traição feminina. É uma esposa que vai pular a cerca. Mas o nome dela também é Ana, com 2 N's. Muita coisa acontece em volta de uma estação de trem. Sei lá, eu me irritei. Eu achei que ele bebeu na água do Tolstói, mas bebeu errado, sabe? Eu não tenho nada contra releituras. Só que podia ter sido uma releitura boa de Ana Karenina, e eu não achei que foi boa. Eu não gostei do livro. Vou falar melhor a respeito dele na resenha, mas dei só 2 estrelas. Fiquei realmente chateada. Não posso mais ficar cismando com essas coisas aleatórias, que não é uma boa ideia, preciso aprender. 6º livro que eu li no mês foi o Bonsai. Na verdade, eu encaixei ele entre uma leitura e outra, porque eu precisava de um livro pra ler bem rapidinho. E aí eu já tinha bastante curiosidade com a obra do Zambra, já li o Formas de Voltar pra Casa ano passado, e peguei o Bonsai e li também, acho que eu li em um dia só ou 2. É um livro bem curtinho e bem interessante, assim, eu acho que mais pela narrativa. A narrativa do Zambra é bastante diferente de tudo que eu tô acostumada. É uma narrativa bem poética, uma narrativa que parece que brinca, que passeia entre as palavras. O começo desse livro já é muito interessante, que, se eu não me engano, é assim. No final ela morre e ele fica sozinho. O resto é literatura. Então você já começa sabendo o que vai acontecer. E como ele é um livro bem pequenininho mesmo, se eu falar sobre ele aqui, eu não vou ter o que falar na resenha. Então eu vou deixar mesmo pra gravar o vídeo sobre ele e vou guardar suspense por aqui. O 7º livro que eu li no mês, e um dos mais esperados por mim mesma, era Hibisco Roxo, da Chimamanda. Eu adoro a Chimamanda. Ao mesmo tempo que eu queria muito ler esse livro, eu tava meio que economizando ele, porque eu já li os outros 2 romances dela e também os 2 livrinhos de não ficção, e esse era o último que me restava, e eu espero que eu esteja escrevendo mais, porque eu não vou querer ficar sem ela. A Chimamanda escreve muito bem, e ela vai apresentar um tipo de história que é diferente do que eu costumava ler, mostrando outras realidades, outras vivências. Esse livro aqui foi o primeiro romance dela, vai falar de uma família que mora na Nigéria, cujo chefe da família, né, o pai, é um homem muito importante, enfim, na sociedade local, na política e também na religião. E eu acho que o principal foco desse livro é, sim, a religião. Ele vai falar muito de como as pessoas acabam por se escravizar pela religião, e por mais que elas estejam fazendo coisas boas em relação a isso, elas acabam pecando em muitos outros âmbitos por causa desse fanatismo, sabe? A narradora da história e personagem principal é a Camille, que é a filha mais nova dessa família, ela tem um irmão mais velho, e ela vai se desenvolver enquanto adolescente no meio de tudo isso. Ela é uma garota muito reservada, muito fechada, porque ela cresceu nesse lar super rígido, mas ainda assim ela precisa florescer, ela precisa encontrar o caminho dela. É até por isso que a jogada com o nome do título ser um nome de flor, porque ela vai precisar descobrir essa primavera dentro dela. Tô poética, mas enfim, vou guardar a história pra falar na resenha. O último livro do mês, na verdade, eu não acabei ainda, mas eu tô no finzinho, muito provavelmente eu acabe hoje, e resolvi colocar logo ele no fechamento de maio. É o Como Se Estivéssemos em Palimpsesto de Putas, da Elvira Vinha. Esse é meu segundo Elvira Vinha, o primeiro foi o Nada a Dizer, já tem vídeo aqui no canal, e eu acho que eu gostei mais do Nada a Dizer do que desse aqui. Ainda não terminei, mas enfim, a Elvira, ela tem uma literatura muito específica. Como eu falei, esse é só o segundo livro que eu leio dela, então eu não posso dizer que eu tenho um vasto conhecimento sobre a obra da autora, mas esses 2 livros que eu já peguei falam sobre o casamento, e talvez mais como sobre o que ela acredita que seja o casamento, uma instituição falida. A vida amorosa dela deve ser muito complicada, porque, meu Deus, são relações muito difíceis que são abordadas nesses livros. Os 2 me deram uma angústia, assim, em relação a esse assunto, porque, cara, é muito triste, tem muita traição. Nesse caso aqui, como o próprio nome diz, o João, né, que é o marido, vai contar a história dele com as putas dele. Ele, tipo, cria uma rotina de transar com prostitutas, e ele vai estar falando sobre essas mulheres com uma amiga dele, que é a narradora do livro, mas assim, é muito subjetivo, não sei se subjetivo, é um livro diferente porque ele quase que não é linear, assim, ele não é um livro mastigado, sabe? Ela fica indo e voltando na história, ela mistura a história dela com as histórias do João, e ela faz umas inserções meio loucas, assim, o livro não tem capítulo, ele parece um saramagão, assim, o texto é corrido, mas tem pontuação e tem parágrafo, pelo menos, e às vezes eu me perco na história, confesso, não sei se vou ter muito a falar sobre ele, porque
Não sei o tanto que eu tô absorvendo da história, nem sei se eu tô gostando, na verdade. Vai ser um livro que eu vou ter que sentir depois que eu acabar. Mas acredito que seja, sim, uma leitura válida. Então é isso, pessoal. Acho que o saldo de maio foi positivo, mais leituras boas do que ruins. E é aquela história, né? Toda leitura é válida. Se eu não tivesse lido os ruins, como é que eu ia saber que eles eram ruins, né? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dar um joinha se curtiu. Um beijo e até a próxima. Tchau! O quinto livro que eu li no mês foi Hausfrau. Esqueci o nome do autor.